Oiê! O assunto agora é o gênero textual editorial, que vamos ver que ele também tem nuances argumentativas. Vamos lá? E agora? Nesta aula, então, vocês estudarão a linguagem em movimento e perceberão que esse movimento não é aleatório, mas planejado para construir textos que nos permitem expressar a opinião diante das questões que nos rodeiam. O propósito é reconhecer os movimentos que se constroem dentro do discurso quando nos posicionamos a respeito das questões que nos cercam, só que de maneira persuasiva, não somente uma opinião, mas essa persuasão no editorial ela é um pouco mais sutil do que na própria dissertação argumentativa. Por quê? Porque o editorial, ele tem sim a ideia de fazer com que o leitor concorde com ele, né, com quem escreveu o editorial. Porém, não há a necessidade de fazer isso para ganhar uma nota, entende? Porque os editoriais, eles normalmente vão aparecer em jornais, revistas, telejornais. Então, assim, o propósito da persuasão é fazer com que você se fidelize àquele jornal ou àquela revista. Mas, não obrigatoriamente, um professor de um corretor de um vestibular que vai participar aí de toda essa ideia do gênero textual. De qualquer forma, alguns vestibulares, principalmente a Unicamp, podem pedir esse gênero textual para que vocês produzam. Então, é necessário entender o seu mecanismo também. Agora, para nós chegarmos ao raciocínio sobre um editorial, uma opinião, quero que vocês observem bem essas fotos e pensem aí, o que você está vendo, né? O que você vê? Vamos adiante. O que mais lhe chamou a atenção nas mensagens anteriores? Sem vê-las novamente, pense aí. E agora, voltando um pouquinho. São crianças que estão praticamente presas, né, pessoal? Olha a reportagem que saiu na Isto É, Senhor Trump, crianças não vivem em jaulas. Esta aqui, então, eu falei reportagem, né? Este daqui é um editorial da Isto É que nós vamos conferir agora. Bom, olha lá, pessoal. Então, esse daqui é um editorial escrito por Carlos José Marques e o título, como vocês sabem, Senhor Trump. Crianças não vivem em jaulas. Vamos ler. Olha aqui as crianças presas praticamente. As imagens abomináveis de crianças e bebês aos prantos, atrás de cercas de arames, gaiolas e depósitos, largadas à própria sorte, gritando pelos pais, recebendo reprimendas de policiais, chocaram o planeta e ecoaram como uma das atitudes mais vergonhosas levadas a cabo pelos Estados Unidos. Jornalistas americanos choraram ao vivo na TV ao noticiarem os episódios. O Papa apelou para cessar a prática desumana. Aliados republicanos protestaram e mesmo Melanie Trump
mulher do presidente americano, que teve a deplorável ideia de separar pais e filhos imigrantes ilegais, rogou pelo fim da política, batizada de tolerância zero. Trump extrapolou os limites da decência, cruzou perigosamente a fronteira que separa civilidade de barbárie e flertou de maneira aberta com o nazifascismo dos tempos repugnantes de Hitler e Mussolini. Repulsivo, desumano, intolerável, o show de crueldade do Sr. Trump chegou ao ponto do xingamento aberto aos forasteiros. Ele batizou de infestação, como a comparar pessoas a insetos, o que considera um desembarque em massa de imigrantes nos Estados Unidos, e pressionou o Congresso por mais recursos para erguer o famigerado muro a favor de medidas ainda mais restritivas, como a deportação pura e simples de hordas de estrangeiros. Quem ouviu as gravações dos choros inconsoláveis não conteve a indignação. O plano de manter famílias confinadas em campos de custódia é, para dizer no mínimo, imoral. Mas vai além de meras intenções a teoria da supremacia branca americana, da raça pura, que parece encantar a mente troglodita de Trump. Ele faz pouco caso da vida alheia. Inspira a escória de ditadores perversos e autoritários. Passou a adotar um modelo muito peculiar de apartheid social, violando claramente valores humanitários universais. Na semana passada, em mais um golpe de indiferença pelo que ocorre no resto do mundo, determinou que os Estados Unidos se retirassem do Conselho de Direitos Humanos da ONU, no atual contexto de suas ações condenáveis faz todo sentido. Ao menos 2.000 crianças, 49 delas brasileiras, boa parte com menos de 5 anos de idade, foram desgarradas da atenção materna nos últimos meses, jogadas atrás das grades, por deliberação do próprio presidente. Ficaram sob a tutela de guardas que vigiam e reclamam a toda hora dos pequenos indefesos, enquanto esses só choram e lamentam a falta do convívio familiar. Psicólogos alertaram para os danos psíquicos devido à separação. Apontam que o trauma trará problemas incalculáveis e, na maioria dos casos, irreparáveis. Em um dos mais recentes episódios envolvendo brasileiros, uma avó foi separada do neto autista que necessita de cuidados especiais, após os dois entrarem sem visto em solo americano. Várias nações inconformadas com algo tão abjeto reclamaram formalmente, enquanto Trump seguiu inclemente aos apelos. Com as alegações falsas e tom agressivo, Trump teve a ousadia de convocar uma coletiva para tripudiar do destino dado a quem ousasse afrontar suas regras. Eles vêm aqui dizendo que estão sofrendo em seu país, blá blá blá, e nunca mais saem. A reação foi imediata em um país predominantemente construído por imigrantes. Uma quase rebelião de senadores entornou o caldo. Assessores do presidente foram hostilizados por onde passavam nas ruas. Uma pesquisa mostrou que 66% dos americanos ficaram contra Trump e ele teve que finalmente recuar.
capitulou, cancelando de maneira temporária a segregação, mas foi acima dos parlamentares, exigindo contrapartidas à concessão. Seu instinto de varrer do território os ilegais, mesmo diante do drama global que vem provocando hordas de migração para todos os lados, está só no início. O mal desse senhor, que esse senhor vem construindo para a humanidade, é um passaporte seguro para colocá-lo no clube dos mais odiados da história. Então aqui, pessoal, vejam bem, né? Nós temos começo, meio e fim. Vamos falar dessa forma: introdução, desenvolvimento e conclusão. Infelizmente aqui na Isto É, você não vê os parágrafos delimitados, bonitinhos, mas a gente consegue entender, né? Ele vai explicar a questão da fotografia e do que está acontecendo naquele momento nos Estados Unidos, essa separação das crianças, né, que estavam tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. A opinião dele, né, é apontar sobre a atrocidade dessa separação das famílias. E veja a semelhança com o texto dissertativo argumentativo, né? Ele traz a citação do Trump, ele traz uma pesquisa, e aí ele diz, né, enfaticamente, de forma crítica, que é o que difere da dissertação. O mal desse senhor, né, o mal que esse senhor vem construindo para a humanidade é um passaporte seguro para colocá-lo no clube dos mais odiados da história. Aqui há um tom de oralidade. Então, no editorial, ele é possível, né, você pode colocar. Você pode ter um tom mais coloquial, né? Mas um tom como se você estivesse conversando. Mas lá na dissertação não pode. Por isso que ele pode chamar o senhor Trump de uma forma quase irônica, né? Por até aqui vocês entenderam? É uma linguagem, então, um pouco mais simples do que estamos acostumados, né, com o texto dissertativo argumentativo. Continuando, então, vamos entender e contextualizar o editorial. Olha lá, o editorial também é um artigo de opinião em que se discute uma questão ou um assunto, apresentando-se o ponto de vista do jornal, da empresa jornalística ou do editor-chefe daquela revista, da emissora de rádio, da televisão, ou do programa responsável, né? Ou até sobre o jornal, né? Entre a lista que eu falei, não tinha dito o jornal. É também conhecido como artigo de fundo e não vem assinado, diferentemente dos artigos de opinião. Então, o editorial ele não precisa de assinatura. Então, se por acaso vocês se depararem com um gênero editorial para fazer o texto de vocês em um vestibular, muito provavelmente no enunciado eles não vão pedir uma assinatura. Por quê? Porque no caso o editorial ele representa principalmente toda a revista, toda a ideia, né, do jornal como um todo, da revista como um todo. Vamos lá. Então, segundo a apostila, né, da Plural, os editoriais são textos que, via de regra, aparecem em publicações jornalísticas. Dessa forma, caracterizam um espaço opinativo dentro de um veículo essencialmente informativo. Né? O jornal, a revista, o telejornal, eles servem para informar as pessoas, né? E não para persuadir, né? E não para dar a opinião deles. Mas em um pequeno espaço desse veículo,
dessa revista, desse jornal, podem aparecer então textos opinativos, que é o caso do gênero editorial. Normalmente eles aparecem no começo de uma revista, mas também ele pode aparecer no final. Muito raro, eu nunca vi um editorial aparecer no meio da revista, tá? Eles costumam ser usados pelo editor, que é a pessoa responsável por definir a linha de pensamento da edição de uma revista ou de um jornal, para manifestar sua visão quanto ao tema central da publicação, ou quanto a um assunto de extrema relevância no momento. Portanto, o editorial tem bastante similaridade com o artigo de opinião, do qual se diferencia principalmente não pela estrutura, mas pelo objeto. Não é um texto que se preocupa apenas em expressar uma visão, ele procura justificar escolhas temáticas e defender posicionamentos diante de questões importantes. Então, essa justificativa, ela se dá através das citações, dos argumentos, certo? Vamos ver o texto a seguir, então, que foi produzido por Mino Carta, que é o editor da revista Carta Capital. Observe como esses aspectos se manifestam e também façam comparações com o texto que a professora leu lá a respeito daquelas crianças, né, imigrantes lá, que o Trump prendeu, vamos dizer assim, né? Homo cada vez mais sapiens é o título deste texto de agora, então. Olha só como esse editorial, ele já começa ali com meu pai vê. Veja, dizia meu pai, né? Então, é o que eu ia falar para vocês também, estava só esperando chegar esse momento aqui. O editorial, assim como o artigo de opinião, ele não restringe a utilização do verbo. Você pode utilizar o verbo na primeira pessoa. Veja, meu pai, né? Eu. Então, ele é diferente da dissertação argumentativa, pois na dissertação você não pode utilizar a primeira pessoa. Já nesses dois gêneros textuais que nós estamos estudando agora, o artigo de opinião e o editorial, que é o mais precisamente, né, relacionado a esta aula aqui, eles podem então usar a primeira pessoa. Dizia meu pai, o homem é tão perfeito, porém perfectível. Esta frase sempre me animou entre o fígado e a alma, como a aproximação do elfo filipino ao desabar do céu, para me oferecer, tadinho, não é ofender não, um guarda-chuva retrátil a preço de ocasião. Ao cabo deste tormentoso 2015, tiro, olha a primeira pessoa de novo, os olhos do contingente e encaro o imanente. Ou, por outra, permito-me perlustrar mais de 5.000 anos de história dos povos mesopotâmicos em diante. Pelos caminhos da perfectibilidade, a humanidade progrediu extraordinariamente. Começa a opinião dele, né? Por exemplo, inventou a válvula Hidra. Nem se fale dos avanços tecnológicos mais recentes, a começar pelo computador, instrumento providencial disposto a assumir a nossa própria personalidade ao nos engolir no estilo sucuri, quer dizer, sem mastigar a presa. A maioria dos usuários do computador já foi jantada, desde os anciãos até as crianças, o que me alegra sobremaneira. Bem interessante esse texto, né, pessoal? Penso no fundo das prodigiosas consequências disso tudo para o cérebro humano, sem descurar da decisiva contribuição do celular, apanágio
indispensável ao Homo sapiens, na acepção correta da expressão, com instrução facilitada desde os primeiros passos na vida, alocado o aparelho já no berço. Sapiens mesmo, enfim, ora viva. Avanço irreversível, macro e micro. Deste ponto de vista, sugiro a quem as possuir jogar no lixo as enciclopédias de qualquer origem para valer-se exclusivamente da sabedoria cosmogônica da Wikipédia. Aqui me abalo a fazer algumas propostas com o intuito de apressar o progresso, ou seja, o ritmo da perfectibilidade. O assunto é cultura, sugestões em ordem esparsa, sem hierarquizá-las ao sabor da sua importância ou urgência. A seguinte, de todo modo, haveria de ser priorizada. Convoque-se Paulo Coelho para reescrever a Divina Comédia. Coelho dispõe da natural capacidade de captar a transcendência, de desvendar o mistério e pairar entre o céu e a terra. Insondável a vã filosofia das mentes comuns. Do túmulo, Dante Alighieri agradece. Aliás, não entendo porque Philip Roth, em tempos de Coelho, não desiste de escrever suas reminiscências, enfadonhas além de prolixas. Outra sugestão de significado similar. Chamem Andy Warhol para repintar a Capela Sistina. Não lhe faltam sensibilidade e conhecimento técnico para tanto, com a possibilidade de melhorar o semblante da Sibila de Cumas, talvez ao recorrer às feições de Marilyn Monroe. E pergunto, de chofre, o interior da Catedral de Chartres não se prestaria como cenário de uma fantasmagórica instalação? E que tal substituir as estátuas de Giovanni Pisano no Museu dell'Opera del Duomo de Siena aos graciosos móveis de Calder? Sinto a necessidade imperiosa de assegurar que a arte contemporânea encontrará sua definitiva consagração, destruída finalmente a sardônica e desprezível ironia de Duchamp. Deixem de encenar Shakespeare, coloquem em seu lugar as novelas da Globo, uma televisão que glorifica o Brasil e que haveria de ser imitada mundo afora pelos alienígenas, desde que se disponham a alcançar o público aos elevados níveis ideológicos e culturais do telespectador nativo. Estamos na rota certa, concordo. Há, contudo, como melhorá-la. Por exemplo, transferir Hollywood para as margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Um texto bem divertido, em que ele traz a proposta de fazer a modificação de artistas renascentistas super renomados, né, como Michelangelo, como Dante Alighieri, e fazer com que artistas mais atuais façam uma repaginada na história, né, que se apaguem a Capela Sistina e que se reescreva a Divina Comédia, né? E aí ele vai falar da Sibila de Cumas, que está aqui, né? Pintada por Michelangelo no teto da Capela Sistina. Perceba que ela tem um corpo muito masculino, né? Daí ele falou que podia ser pintada de uma forma mais bonita, né? Mais interessante.
não deixa de ser muito interessante, né? Essa daqui, mesmo porque esse aqui é um afresco e a perfeição, né, do Michelangelo parece que está em 3D, né? Toda a Capela Sistina. Se vocês tiverem oportunidade de ver ou se já viram na vida, é espetacular. Continuando. No meu pequeno mundo, instala-se um armário para conter alguns ternos de lamentável casimira inglesa. Passo a agredi-los para dar o exemplo com unhas, tesoura, canivetes, cigarros acesos, serrotes e furadeiras, de sorte a rasgá-los em pontos tópicos e dar prosseguimento à moda já inaugurada, felizmente, dos jeans em frangalhos. Então, assim como os jeans, ó a ideia dessa pessoa, né? Como os jeans estão rasgados, né? Nós compramos jeans rasgados, ele pode então rasgar os seus ternos, né? Chiquérrimos de casimira, né? Inglesa. Temos de ser muito mais ousados do ataque às roupas de antanho. Houve tempo em que patéticos cavalheiros britânicos, usuários de paletós de tweed ou de cashmere, desgastados pelo uso nos cotovelos, cobriam o tecido engarçado com proteções de couro ou camurça. Pois deixemos o cotovelo à mostra, sem esquecer de furar o paletó recém-comprado. Sim, é preciso ir em frente, sem arrependimentos, nesta arremetida em busca tanto do despojamento quanto da síntese. Reduzir a língua falada em 100 palavras e tudo que se diga em suas linhas ao recorrer à escrita. Adjetivos: bom, mal, bonito, feio. Simplifiquem, exijam cada vez menos dos neurônios. Voltem seus pensamentos para objetivos práticos e imediatistas. Aqui ele tenta, né, fazer a retomada do título, né, Homo cada vez mais sapiens. A ser claro que a felicidade individual é a meta e o dinheiro sua garantia. Passo à contemplação da situação atual, o patamar atingido até o momento na milenar escalada da perfectibilidade. A lei do mais forte, em vigor, adequa a humanidade às leis da natureza. Assistimos, portanto, ao triunfo da razão, e não me refiro àquela advogada por um punhado de sonhadores do século XVIII, ditos iluministas, quando o único a merecer a definição é o Thomas Alva Edison, que jamais se arvorou a pensador. O problema mais sério a afligir a civilização em progresso é a superpopulação do planeta, mas não há guerra atômica que não possa resolvê-lo. Então, é muito exagerado, né? Mas traz ideias que a impressão que dá é que é uma crítica, né? A contemporaneidade, dizendo que a contemporaneidade pode tranquilamente substituir o clássico, né? A Renascença e outras épocas da nossa história, né? Muito interessante esse texto. Vocês percebem que não há o tom de persuasão, como eu falei para vocês. Esse rapaz, né? Ele nos diverte, Mino. Ele nos diverte e, ao mesmo tempo, nos faz pensar, né? Na questão da arte, principalmente. E da literatura também, quando ele vai falar da língua, né? A língua falada, os adjetivos, etc.
Bem interessante. Agora, pessoal, para vermos e entendermos se vocês compreenderam a diferença entre a dissertação argumentativa e o editorial, pasmem, o Enem faz perguntas sobre gêneros textuais em seus textos. Olha essa pergunta, então, do Enem de 2014, se não me engano. Aí tá agosto de 2012, mas estamos falando do Enem de 2014. A última edição deste periódico apresenta, mais uma vez, tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. A informação agora passa do material jogado na estrada vicinal que liga o município de Rio Claro ao distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo. Veja bem aqui esse infelizmente, né? Que eu falo bastante para vocês não colocarem na dissertação. Como ele cabe, né? Como ele fica pessoal, né? Num texto de opinião. Nesse caso aqui vai ser o editorial, né? Muitos moradores... Calma aí, onde é que eu tô? Material atirado do lado da pista como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiram o lixo de suas residências e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões. Uma situação no mínimo incômoda. Se você sai de casa para jogar um lixo em outra localidade, por que não o fazer em local ideal? É muita falta de educação, a opinião da pessoa lá, que é interessante, né? Achar que aquilo que não é correto para a sua região pode ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente e de consciência. Olha o exemplo que passamos aos mais jovens. Quem aprende errado, coloca em prática o errado. Olha o perigo. Vamos ao enunciado. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é apresentar fatos que tenham sido pelo próprio veículo, que é chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal, que é provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados, que é interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública, que é trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor da notícia. E aí, pessoal, qual vocês acham que é a resposta correta? Quem respondeu a D acertou. Então, para solucionar essa questão, o estudante deve reconhecer as características do gênero textual e editorial, texto jornalístico argumentativo, que apresenta e defende uma opinião de determinado meio de comunicação diante de uma notícia por ele veiculada. E aqui se abrange a competência 7 do Enem, né, da área 7, que é confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. O candidato, né, o aluno preparado, ele deve reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais, utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos, e relacionar em diferentes textos opiniões, temas, assuntos e recursos jornalísticos. Pois é, pessoal, vocês também têm que reconhecer gêneros textuais
para a prova do Enem. Para finalizar a aula, eu deixo essa frase que eu gostei muito para vocês pensarem. Sempre viva como se tivesse algo novo para aprender e você aprenderá. Bacana, não? Até a próxima!